profecia é um dos dons que São Paulo comenta na sua carta aos Coríntios, capítulo 12. E ela sempre foi muito importante na história de Israel. Já dizia o profeta, se Deus profetizar, quem não falará? Pois é isto que acontece hoje em dia na renovação carismática. Um dos dons que surgem logo no início, inclusive, das narrações do Atos dos Apóstolos. Os discípulos ficavam cheios do Espírito Santo, começavam a falar em novas línguas e a profetizar. Mas é lá na carta aos Coríntios que São Paulo começa a dar algumas instruções. Uma vez que muitas vezes Deus ia falando e o povo, movido daquele ímpeto, acabava por falar de muitas maneiras e de muitas formas, às vezes desordenadamente. Então a primeira coisa que São Paulo vai orientar é que faça-se tudo com ordem. Que fale um de cada vez, que possam todos escutar e aproveitar, para que não aconteça de que a profecia se torne como jogar pérolas aos porcos, e porcos comerão as pérolas, não saberão o seu valor. A profecia é muito valiosa, a gente tem que aprender a observá-la. Na minha vida, eu observei como as profecias foram se cumprindo. Me lembro, por exemplo, em 1982, quando entrei num grupo de oração, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, profetizou de que Deus estava me levando a coordenar muitas pessoas. Eu achei aquilo uma brincadeira. Hoje eu olho para a minha vida, quem coordenou um estado, quem coordenou a juventude do Brasil inteiro, as famílias, e digo, meu Deus, Deus já havia falado. São Paulo já ensina que a profecia tem 3 objetivos: exortar, edificar e consolar. Porque um pai que só exortasse, com certeza, faria de seu filho um homem inseguro. O pai que só consolasse não lhe ensinaria e não lhe corrigiria o que é necessário. Um pai que só procurasse dar ensinamentos e nunca abraçá-lo, acabaria se tornando um professor. Por isso a profecia aparece em cada momento e ela tem que ser confirmada pela comunidade. É um dom para a comunidade, não é um dom pessoal. Não é um dom de escuta da oração pessoal, mas é um dom que Deus dá para a edificação dos irmãos e da comunidade. E é por isso que temos que aproveitar. Quando Deus nos puxa a orelha e exorta, quando Deus nos consola, e quando Deus nos constrói, nos dá ensinamentos, aponta passos, manifesta o caminho. A profecia é uma moção interior. Não vem igual para todo mundo. Para uns, ela vem como um ímpeto e ele então proclama. Para outros, vem umas frases na sua mente. E é preciso falar. Porque a profecia, se não falarmos, ela acaba ficando bloqueada. Ah, você tem medo de não estar falando a vontade de Deus? Pois a profecia é julgada pelo discernimento da comunidade. Você proclama isto e a comunidade vai perceber que aquilo é Deus falando. É muito importante lembrar também que ela não é a lembrança de fatos ou de frases bíblicas. Às vezes pode ficar parecida, mas não é. A profecia é sempre uma orientação de Deus. Para encerrar, já que é um pequeno ensinamento, eu gostaria de dizer que o Espírito de Deus se une ao espírito humano de tal forma, com tamanha intimidade, que é difícil separar o Espírito de Deus do espírito humano. Ele está dentro de nós. Por isso toda profecia leva junto um pouco de nós e um pouco do Espírito de Deus. Leva junto o que Deus está falando e o que nós, homens, estamos falando. Por isso a profecia não pode ser analisada palavra por palavra, mas na sua dimensão de significado, porque ela leva o conteúdo de cada um de nós. Jó dizia que as lebres eram mamíferos. Assim, a gente muitas vezes percebe que Deus, para falar uma verdade, pode usar até da nossa ignorância na profecia. Por isso, é preciso olhar o que Deus está dizendo. Torne-se um profeta, porque a profecia é para todos. Diz, busquemos a caridade, diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 14. Mas também a profecia é um dom fundamental para que a igreja cresça, para que o teu grupo cresça, para que a tua participação eclesial possa crescer. Abra-se a este dom. Deus quer falar através de você.